SEGAF, antes de ser SEGAF, ele é um grupo de pesquisadores, é um grupo de professores que se juntaram para trabalhar, para desenvolver pesquisas. Isso é justamente olhar para a agricultura familiar, olhar para as políticas de agricultura familiar, de meio ambiente, de desenvolvimento, mas sair do lugar comum da pesquisa. E aí o SEGAF começa a ganhar forma. Quando você começa a trazer discussões sobre política de meio ambiente associada à questão do rural, discussões de políticas de compras públicas associada à questão do consumo, a segurança alimentar associada à questão da pobreza, a gente começa a dar forma para esse centro e ele passa a assumir esse papel que a gente trata hoje como sendo um grande núcleo de inovações, um grande núcleo de agregação de dados das políticas e um grande hub de conhecimento. Porque hoje a gente tem consciência da importância que o SEGAF tem para além da universidade. O SEGAF hoje assume uma importância para dentro do Executivo Federal, para o Legislativo, para os órgãos que são parceiros nossos em várias iniciativas, porque nós temos hoje a condição de levar informações, de agregar informações, de concentrar iniciativas, de promover mudanças, ao ponto da gente tensionar com alguns órgãos no sentido de dizer, mas talvez não seja melhor fazer assim, seja melhor seguir outro caminho, para promover um desenvolvimento mais igualitário, promover menos desigualdade no Brasil e promover mais sustentabilidade. Então, os projetos de governança fundiária no SEGAF se iniciam em 2017, em um projeto em parceria com o INCRA, com a Finatec, trabalhando na temática da governança fundiária responsável. A partir desse projeto de governança fundiária, com essa expertise e metodologias construídas, surge outro projeto na data de 2020, projeto chamado Mais Amazônia. Então, esse projeto Mais Amazônia trabalhando na governança fundiária num bioma extremamente importante que é o bioma amazônico. A partir dessas duas experiências e com produção científica, produção técnica, produção em extensão, a gente inicia um terceiro projeto chamado Governança Fundiária Mais Amazônia. Uma temática que é complexa, que é interdisciplinar e que a gente tem trabalhado com parceria com o INCRA, com a Finatec e com demais partícipes nessa temática da governança fundiária. E dentro dessa perspectiva e das atuações que o SEGAF vem apresentando dentro da Universidade de Brasília, a temática da governança fundiária torna-se um ponto central da temática de desenvolvimento, de melhoria do meio ambiente, de monitoramento e que se desdobra nas atividades da universidade para apoio de uma sociedade melhor, mais justa e mais inclusiva. Quando nós assumimos aqui, né, a gente encontrou um cenário que não existia uma informação qualificada ou organizada e nós convidamos a Universidade de Brasília, o grupo SEGAF, né, o Centro de Gestão e Inovação da Agricultura Familiar, né, para esse novo desafio. Nós precisamos conhecer qual o nosso passivo fora da Amazônia. Foi a primeira grande pergunta que precisava ser respondida. E posso dizer assim, que o resultado foi estupendo, né? Assim, hoje o INCRA tem catalogado uma informação precisa, atual, que permite, de novo, trazer para a visibilidade essa quantidade imensa de agricultores que não têm título, os títulos venceram, que exige uma ação pública, né? Então, assim, esse foi uma grande resposta e um grande ganho dessa cooperação. E é interessante que foi constituída toda uma metodologia para isso, que passou pela pesquisa nas unidades do INCRA, entrevista com o servidor, catalogar e digitalizar todos os processos, né? Ir para dentro dos cartórios para, de fato, conseguir esse mapeamento da onde que o INCRA necessita atuar para sanar esse passivo. Governança da terra, gestão da terra pública, eles estão conectados com a soberania nacional. O INCRA, esta autarquia, esta instituição que faz a gestão das terras públicas, tem 55 anos de existência. Servidores por esse Brasil profundo. Mas ninguém faz a pauta da reforma agrária sozinho. Temos parceiros. Quero refletir e destacar a parceria que temos com a UNB, com o SEGAF. E trabalhamos no sentido de buscar a memória, de buscar os dados da titulação da terra pública no território brasileiro. Nós temos só na Amazônia um levantamento de
de 120 mil títulos definitivos. Fora da Amazônia, nós temos 160 mil títulos. O trabalho continua. E logo, logo nós vamos concluir e ter a garantia jurídica desse trabalho importante da titulação da terra pública. Eu quero dizer que esse trabalho é uma das principais parcerias do INCRA com instituições comprometidas com a governança da terra. O projeto identificou cerca de 160 mil documentos titulatórios, onde 80% dessa coleta não obtiveram a sua finalização. E também conseguimos coletar o número de imóveis, que foi cerca de 577 imóveis, onde 3% estavam na base cartográfica do INCRA. O projeto também elaborou os relatórios especiais, sendo eles na Fazenda Nacional de Santa Cruz, no PEC Serra do Ramalho e na Braviaco. O projeto foi prejudicado durante a pandemia, mas logo após passar esse período, nós conseguimos continuar com a execução em loco, onde tivemos acesso aos acervos que, teoricamente, tinham uma baixa conservação e também utilizamos a metodologia, de uso de planilhas para a coleta desses dados. Uma outra questão que veio durante a execução do projeto foi a mudança de legislação, a 11952, que veio sendo alterada aí durante o período de 2018 a 2022. Os resultados do projeto vão muito além da análise dos 46 mil processos, com o objetivo de identificar o perfil dos requerentes, de identificar os gargalos desta política, ausência de georreferenciamento, falta de documentação nos processos dos requerentes, assim como sobreposições de parcelas que estavam sobrepondo com diversas categorias fundiárias. Além disso, a iniciativa teve o objetivo de auxiliar o INCRA nas alterações legislativas, uma vez que, à medida que nós íamos analisando os processos, o INCRA ele conseguia perceber o que é que estava faltando, o que precisava alterar nas normas. Com base nos nossos estudos, nós identificamos que mais de 95% das propriedades pertencem a mini e pequenos produtores, o que traz um enfoque para a Amazônia Legal da grande presença da agricultura familiar na região. Nós percebemos que mais de 70% desses processos eram da década de 70, 80 e 90 que estavam aguardando a decisão do INCRA. Todas as ações do projeto Mais Amazônia auxiliou o INCRA a compreender como a política pública de governança fundiária funcionava dentro da Amazônia Legal. No entanto, nós não fizemos o acervo. Isso que traz o gancho para a iniciativa do GovFund Mais Amazônia. O projeto GovFund Mais Amazônia nasce como uma sequência lógica dos dois primeiros projetos. Agora, a gente passa a levantar o acervo de uma região que sempre teve como carro-chefe a regularização fundiária, a região amazônica. A gente ainda dá um passo mais à frente e começa a fazer um plano piloto para identificar como e quais títulos foram de fato levados a registro e também identificar os perímetros de áreas tituladas, para que o INCRA, de maneira mais célere e mais segura, possa dar seguimento nas ações de análise de processos, de liberação de cláusulas e de registros do acompanhamento dentro dos cartórios dessas ações. Nós já levantamos nos 9 estados da região mais de 120 mil documentos titulatórios. Além disso, nós já levantamos mais de 2 mil imóveis públicos e suas condições sobre qual a área de registro, qual a informação dentro da base cartográfica do INCRA. Além disso, já levantamos mais de 1.000 parcelas com o seu levantamento de perímetro para a identificação das áreas. Nós já temos 6 relatórios estaduais em execução e uma parceria com o Tribunal de Justiça do Tocantins em andamento para acompanhamento das ações dentro dos cartórios de registro. Outra grande iniciativa importante acompanhada por esse projeto é a criação do protótipo do novo cadastro rural do INCRA. Um diferencial do SEGAF, que pode ser observado em todos esses projetos, é que o SEGAF trabalha, sim, com informações públicas de cadastros públicos que estão disponíveis. Porém, o SEGAF trabalha com a construção de banco de dados. Uma inovação é pegar a mesma informação que está no público e conferir em loco, criando um processo para novas pesquisas e também para facilitar o processo de gestão da autarquia da instituição. Inicialmente, nós criamos um aplicativo de coleta para poder concentrar todos os questionários e desenvolver a pesquisa a campo. A gente criou uma plataforma para poder centralizar todas as informações e gerenciar todas essas coletas.
Foi assim que nasceu a plataforma de projetos e a plataforma de coleta do SEGAF. E a partir disso, uma vez que a gente tinha esses dados normalizados e concentrados em um único ambiente, foi possível a gente depois criar a visualização para fomentar a pesquisa e a produção de relatórios, artigos, tudo num único ambiente. E com isso, a gente conseguiu construir os relatórios que a gente viu, por exemplo, no box do GovFun, criar relatórios específicos para cada estado, panoramas gerais para todo o Brasil. No nosso ambiente, o próprio pesquisador pode fazer a consulta que quer em cada um dos pontos que nós levantamos nos projetos. Esses agricultores familiares da Amazônia são agricultores, em geral, que têm carências múltiplas. A regularização fundiária é o primeiro passo que muda a perspectiva desse agricultor, podendo ter um local de habitação e de geração de renda e cidadania. Ele deixa de ser um agricultor itinerante e começa a se cuidar melhor daquele pedaço de terra com uma preocupação ambiental maior. E isso também muda o acesso dele às políticas de apoio, às políticas agrícolas de apoio aos produtores rurais. Ele tem maior chance de acesso ao crédito rural, que é a nossa grande política agrícola. Ele vai ser alvo de maior atenção da assistência técnica e extensão rural. Vai ser alvo privilegiado de cooperativas e outras entidades que prestam assessoria e assistência técnica rural no campo. O projeto GovFun mais Amazônia e o projeto Governança Fundiária são projetos desenvolvidos pelo SEGAF que nos colocam na vanguarda da regularização fundiária nacional. Porque desde 2017 a gente já trabalha com essa temática e devagarzinho nós fomos conquistando esse terreno científico e da geração de políticas públicas através da nossa expertise, tanto da parte executiva quanto da parte de pesquisa relacionada ao tema regularização fundiária e também regularização ambiental, que é um outro tema trabalhado pelo SEGAF. Então a gente propôs, como um dos nossos resultados e encaminhamentos práticos, que todos esses protocolos tecnológicos ligados, por exemplo, ao georreferenciamento, que sejam o mesmo adotado por diferentes órgãos e que as nomenclaturas também sejam unificadas. Então, um grande diferencial dessa regularização fundiária, desses projetos fundiários nossos, é que eles estão ligados sempre à assistência técnica e extensão rural, à política pública, à agroecologia e, sobretudo, ao desenvolvimento sustentável. E por que a padronização dos dados ela é importante? Ela é importante porque ela acaba trazendo uma segurança jurídica ao processo. Uma vez que meus dados são todos organizados, eu garanto a escala, eu garanto que a sobreposição ela é válida e ela é correta, a gente consegue ter mais efetividade no processo de análise de gestão de regularização fundiária. Então, esse investimento que foi feito durante o projeto Mais Amazônia foi de grande importância justamente para que a gente pudesse ter uma garantia de bases de dados proveniente de fontes diferentes governamentais, mas que essas bases pudessem ser conversadas, que elas pudessem garantir que o dado existente ali fosse um dado de qualidade para o processo de gestão, facilitando e agilizando esse processo de gestão. Dentro do SEGAF, dentro do nosso projeto do Mais Amazônia, nós tratamos de forma unida tanto a regularização fundiária quanto a regularização ambiental, fornecendo assim informações de grande valia para os gestores, de forma a identificar de fato quem é o dono da terra, isso é regularização fundiária, e como ele está usando essa terra, isso é regularização ambiental. Isso traz uma transparência no processo de gestão, no processo de análise, inclusive no processo de novas análises de regularização fundiária. Bom, a principal questão da pesquisa era relacionar a regularização fundiária com a função social da terra. A primeira coisa que nós fizemos foi desenvolver um próprio índice, que a gente chamou de índice de demanda por regularização fundiária, em que a gente colocava a área inteira que estava sendo pleiteada naquele município, a gente teve acesso através da análise dos processos do INCRA. Então, quanto de área naquele município estava sendo solicitada para ser regularizada. Quanto mais processos tiver numa região, obviamente,
subentende-se que é uma pressão muito grande, mas essa pressão é maior ainda se naquela região restam pouca área para ser ainda distribuída. Então, o que os nossos dados indicam é que a concentração de terras reduz o atingimento da função social da terra. E esse parece ser um aspecto que a gente deve seguir investigando com mais atenção. Com os dados sistematizados, o planejamento passou a incorporar critérios objetivos, como a concentração de requerimentos por município e estado, estágio dos processos, existência de remanescentes a titular e a qualidade do georreferenciamento. Com esses diagnósticos, foi possível desenhar estratégias diferenciadas de titulação, além de subsidiar, é claro, decisões de alocação de equipes e, enfim, com a articulação com as outras políticas públicas. Bem, os diagnósticos entregues pelo SEGAF, eles estão sendo super importantes para que a gente possa entender a dimensão que é esse passivo que existe de todos os trabalhos que foram realizados pelo INCRA em termos de regularização fundiária. A partir desses resultados, foi necessário a criação de uma divisão específica para tratar do monitoramento e análise de cláusulas resolutivas. E esse passivo identificado demonstrou um potencial enorme para o avanço e o desenvolvimento da regularização fundiária no Brasil. Para a gente falar do protótipo da nova plataforma de cadastro territorial do INCRA, a gente tem que voltar um pouco para os resultados que o TED com a UNB trouxeram. A partir desse TED foram levantados muitos títulos que não têm registro geoespacial nem informações nos cadastros. Nós estamos modelando uma plataforma de cadastro que busca unificar para ser o centro das informações territoriais para que as demais instituições possam fazer a sua atuação específica sem necessitar solicitar do cidadão o mesmo dado que ele já forneceu ao Estado para o INCRA. E é importantíssimo trazer para a base cadastral, porque só isso vai dar visibilidade e possibilitar ao Estado garantir os direitos para essas comunidades. Para fazer gestão, governança fundiária, nós precisamos conhecer o território. E para conhecer o território, a ferramenta é cadastro. Então, a importância do TED veio nesse processo. Isso traz também uma recolocação do INCRA dentro desse cenário da governança fundiária brasileira. A regularização fundiária é uma dessas questões sociais que afetam o nosso país e tem gerado muita desigualdade. À medida que a universidade se engaja em temas dessa natureza, dessa magnitude, produzindo estudos e diagnósticos bastante robustos, eles têm como potencial contribuir para a tomada de decisão dos gestores públicos, no caso dos gestores do INCRA, que podem então lançar mão desses dados, desses diagnósticos, para tomar as suas decisões. E o SEGAF, aqui da Faculdade UNB Planaltina, da nossa Universidade de Brasília, tem feito isso de uma forma muito significativa. E aí a gente está falando então da contribuição da universidade subsidiando as políticas públicas com dados, com evidências bastante robustas que qualifiquem então as decisões técnicas dos órgãos superiores. A relevância do SEGAF para a Universidade de Brasília está no desenvolvimento de projetos que dialogam com outros órgãos governamentais, como, por exemplo, o INCRA, no desenvolvimento de políticas públicas, mas também na avaliação, no monitoramento, sobretudo uma política pública baseada em dados e evidências científicas. A relevância também está na formação dos nossos estudantes que encontram nos projetos acadêmicos a possibilidade de desenvolver competências e habilidades que com certeza eles vão levar para as suas atividades profissionais e para a sua formação humanística de uma maneira geral. Com isso, a Universidade de Brasília cumpre a sua missão também de formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento social, pensando a sustentabilidade territorial e ambiental e, a partir daí, contribuindo com a redução das desigualdades na sociedade brasileira. Governança fundiária. Conhecer para transformar.